Vou perdoar um criminoso agindo firmemente com o aspecto do crime. Existem direitos para criminosos. Sim, para que nós deixemos que haja penalidade para o crime, mas não condenação do criminoso. Condenar o crime, não o criminoso. Vocês compreendem? Condenar, eu digo aqui dentro. Pode haver condenação externa, mas aqui dentro, no coração. Porque senão estabelecemos uma sintonia. Ah, não, mas ninguém está vendo. Eu por dentro acho que é um nojo isso aí. Isso é uma falta de vergonha. Isso é uma depravação. Se eu sinto isso, eu atraio quem? Aqueles seres que sussurravam. Aqueles seres, lembram quando estamos na Semana Santa? Diga, é você o Cristo de Deus? Aí então o sumo sacerdote rasga. Olha o drama, gente. Era uma convenção da época. Rasga a veste, blasfêmia, blasfêmia. Ele disse que é Cristo de Deus. E era o Cristo de Deus. Se ficamos nojo, é diferente do horror, do mal. Como disse Pôncio Pilatos, como um estadista apenas lógico, racional. Eu não estou vendo mal nenhum nesse homem. O que vocês estão tanto vendo nele? Eu não vejo mal algum, crime nenhum nele. Vocês leram isso posto lá nos evangelhos? Mas eles pressionam de tal modo que ameaçam haver uma sublevação popular. Já havia havido uma recentemente, e César já estava no pé de Pôncio Pilatos. Aí chegou a hora do egoísmo e da conveniência humanas. Pôncio Pilatos cedeu à pressão, como tantas e tantos de nós fazemos. Aquelas personagens todas somos nós. Estamos nos que estão flagelando Jesus. Estamos nos que estão condenando Jesus gratuitamente, por interesse pessoal. Estamos naqueles com pretensão de superioridade, mas isso fere os bons costumes, mas isso fere a tradição familiar. Cuidemos que isso é fala daqueles mesmos que Jesus levantou o dedo em riste, puxou o chicote e revirou as bancas do templo. Cuidemos, porque o templo não era só um templo religioso, era uma casa de poder, era uma casa de ciência. Era como se ali fosse a maior universidade, o Congresso Nacional e o maior centro religioso de um país num lugar só. Ele estava revirando as bancas com um chicote na mão. Visualizemos Jesus. A gente ouve uma voz mansa: perdoe, amiga, aguente seu parente até o fim. Mas está me maltratando, agradeça, sorria. É assim mesmo, carregue sua cruz. A cruz é da vaidade. Pare de falar manso, fale de forma honesta, fale honestamente com o seu ente querido, se afaste se houver tortura. Senão você vai ser conivente com o crime que é perpetrado contra você, você vai voltar com essa mesma pessoa em situação mais íntima ainda. Agora vai ser filha agora, vai nascer de novo. O que é a tentação que a gente está sofrendo? Porque a pessoa tem uma compensação, não é? Lembra no passado? Dona Fulana, uma santa, o marido espanca, ela sorri e o serve. Na refeição seguinte, com a mesma expressão magnânima, é uma santa. Nós achamos uma santa essa pessoa hoje? Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, o que nós hoje aplaudimos que vamos achar errado. Gente, há pessoas mansas que são decentes e que são firmes. Eu vou dar um exemplo máximo de uma pessoa que merece todo o nosso louvor e que era de uma mansuetude imperturbável, Chico Xavier. Aí Chico Xavier, que criou 14 sobrinhos, que não alteravam o tom de voz. Um belo dia, saiu com a roupa do corpo, no dia 5 de janeiro de 1959, não se despediu de ninguém, não deu satisfação a nenhum parente, ele criou 14 sobrinhos, não deu satisfações aos colegas do Centro Espírita que ele fundou e saiu da cidade, nunca mais voltou, nem nunca mais recebeu visita qualquer que fosse dos parentes, biológicos, inclusive os sobrinhos que ele criou. Chico, na sua finesse extraordinária, sem sair do salto, era de uma dureza estoica e repreendia as pessoas com uma classe, que as pessoas ficavam atordoadas e não entendiam. Eu vou contar um caso clássico só. Uma senhora, que é muito comum isso, né? Eu tenho frustrações, eu me sinto complexado, então agora tive um sonho, eu fiz uma regressão de memória, eu me vi como uma rainha do Egito.
Eu vi uma senhora que fez uma regressão comigo, que se viu como rainha do Egito. Meu Deus do céu, o que eu posso falar para ela aqui? Isso é uma metáfora, que ela tem que resolver o orgulho dela dessa encarnação e que ela precisa valorizar o que é mais importante, não isso. Porque as rainhas do Egito, as grandes rainhas e reis do passado, eram seres velhos para aquela época e já se sublimaram. Há muito tempo, não estão mais aqui. Qual é a pista que a gente tem que alguém foi alguém importante no passado? Essa pessoa tem que demonstrar talentos e inteligência superiores ao que demonstrou naquela época, de acordo com a perspectiva daquela época. Muita gente que hoje a gente condena como genocida, como déspota, eram pessoas muito à frente do seu tempo. Muito bem. Então a pessoa, Chico, me lembrei que eu fui mártir do cristianismo primordial, se chama no meio espírita de primitivo, eu acho primordial, original. Fui mártir do cristianismo primitivo, fui devorada pelos leões nos circos romanos. E você, Chico, você se lembra quem foi? Ela estava doida que Chico dissesse, irmã, isso mesmo, você é uma santa, né? Você é uma pessoa maravilhosa, você é de Jesus. Aí a pessoa, essa pessoa diz as coisas, você me toca, eu me comovo, eu sinto uma paz da loucura, da hipnose, da perfídia. O predador com aquele... A gente pensa que diabo tem chifre, gente? Ou que diabo fala grosso? Ou que nos fere as expectativas? Ou que magoa os nossos caprichos? Que age como... Nossa, coisa óbvia, né? Foi falsa comigo. Vocês acreditam que as forças geniais do mal agem de um modo que a gente perceba que elas são do mal? E nós caímos. Como o ser humano é fraco. 2 elogios, 3 vozes mansas, coloque caridade, fale de humildade que a pessoa acredita. Olha, caridade, vamos ser mais humildes. E pancada em cima das pessoas que representam bem. E pancada muito maior ainda do karma, como fizeram com Jesus. Voltando, qual foi a resposta de Chico? Já contei, os íntimos conhecem, né? Qual foi a resposta de Chico? Irmã, eu era a pulga do leão. Aí engraçado que isso é setado assim, nossa, como Chico era humilde, que pessoa doce, não, que pessoa dura e honesta. Como vocês acham que essa moça ouviu? Chico zombou de mim. O Chico deu uma bronca como orientador espiritual devia dar. Repreendeu a corda de sua loucura. Nós estamos aqui chutando pedra porque precisamos? Porque merecemos, mais que merecemos, precisamos. Não viver a base só de dureza. Um pai, uma mãe, um professor, não vai viver a base toda hora dando esporro, toda hora, não é, desculpe a palavra, repreender o tempo inteiro, mas temos que fazer os dois lados. Temos que cumprir os 2 aspectos da função. O pai, isso é conhecido universalmente, vai mimar a criança, vai agradar o filho e a filha o tempo todo. Como um professor em sala de aula vai ser... Qual é o bom professor para uma criança? Não deu disciplina nenhuma hoje, não deu conteúdo. Olha, no meio da aula, diz, fala embaixo, podem fazer o que vocês quiserem, não vou dar aula hoje não. Que professor ótimo, né? Beleza. Aí quando um jovem amadurece, aí alguns alunos ficam incomodados, mas meu Deus, eu estou em sala de aula. Aí quando vai para a universidade, ainda tem algumas pessoas que no meio universitário continuam com esse comportamento suicida. Qual é o bom professor? Aí todo mundo migrando para o professor, gente fina que aprova todo mundo na disciplina. Aí alguns poucos, por que veio para cá? Porque você é o professor mais difícil, eu aprendo mais. É o professor que cobra conteúdo. Claro que há professores perversos e mesquinhos, que aprontam com os alunos, que botam casca de banana, que reprovam com prazer de reprovar. Eu não estou falando disso. Mas tem aqueles professores que são duros, difíceis, porque exigem. Vamos, avancem. Aí os alunos, as alunas, que realmente querem aprender, que nada, eu quero uma pessoa que possa me ajudar. Eu falei com um de vocês recentemente, olha, peraí, tem um cara aí que está encarnado, que é o melhor da sua área. Você conhece inglês. Tome todas as aulas que você tiver desse sujeito à distância e depois peça um encontro. Você tem condições de ir lá, peça uma consulta pessoal com ele, pergunte quanto ele cobra pela consulta. O que normalmente um grande americano, um genial ou um brilhante destaque na sua área faz? Não vou cobrar nada não.
No final tal aula, tal palestra, me encontre comigo em tal dia, em tal cidade. Eu vou conversar com você e respondo o que você quiser. Conselho de graça é porque não tem preço, gente, de um fenômeno numa área profissional específica. Que maravilha ter alguém para procurar que nos puxe, exija mais de nós mesmos, nós mesmas. Por exemplo, em relação com a Eugênia, muitas vezes ela foi enigmática. Ela até brinca, eu não sou enigmática, eu sou uma professora, não posso passar o gabarito da prova. Foi no início do meu trabalho, dos 30 anos, os primeiros 15, desses 31 que eu tenho de convívio com ela, os primeiros 15 foram dificílimos. Os 10 foram terríveis, mas vou botar 15 anos. No meião disso, foi no meião. Quando eu já tinha 10 anos de trabalho com ela, eu passei mais ou menos 4 anos discutindo se aquilo existia ou não. Médium, vendo, ouvindo. Que a pessoa diz assim, se eu visse como você acreditaria. Se você visse como eu ia para um consultório psiquiátrico pedir um antipsicótico. Quase sempre médiums não gostam de ser médiums e não acreditam no que estão percebendo. Isso é uma alucinação. Estou vendo uma coisa que ninguém está vendo. Eu estou ouvindo e não só vê e ouve, sente. É um tormento. Quanto maior a sensibilidade, mas a pessoa acha que está ficando louca. Chico Xavier, em 1948, posso estar me enganando, foi 1948, ele escreveu para Vantuil de Freitas, o presidente da Federação Espírita na época. Depois ele se afastou do movimento espírita, não publicou mais de um livro na Federação Espírita Brasileira, com todo o respeito à Federação Espírita Brasileira, o movimento espírita, mas Chico Xavier se afastou. O fato é isso. Disse publicamente, por texto, que o movimento estava engessado. Ideias engessadas, como Emmanuel falou. Chico Xavier falou de homossexualidade abertamente em 1971 no Pinga Fogo. Falou de divórcio abertamente em 71 no Pinga Fogo. Coragem, doce, sem alterar o tom de voz. Então, se pode ser manso assim? Pode-se ser manso assim. Chegou a dizer que estava à beira, isso é importante dizer, estava à beira da loucura. As ondas de ódio e inveja das pessoas o deixavam à beira da loucura, os mais próximos conhecem isso. Ele deixou registrado testemunhos de Chico Xavier, publicação da autora Sueli Caldas Schubert, está registrado publicamente. Se eu enlouquecer, Chico Xavier, que não era só um gênio mediúnico, era alma santa, na minha opinião. Isso não se pode dizer muito em certos ambientes. Por que está dizendo que ele é santo? Ele era só um médium. Por favor. 75 anos aguentando filas quilométricas de pessoas, descarregando, fazendo download de suas loucuras nele. Bem, sigamos. Sem alterar seu propósito, compromisso e persistência durante 75 anos de trabalho. Ele desencarnou com 92. Faça um funeral simbólico e me interne, diga publicamente que eu desencarnei, me interne com um nome, um pseudônimo, me interne incógnito numa instituição psiquiátrica do interiorzão, sem ninguém saber que sou eu. Então, amigos e amigas, durante esse período, no meião desse trabalho, eu tive uma crise de dúvida. Eu não duvidava da existência de Deus, mas essa pessoa é muito real, né? Está falando aqui comigo, certo, estou vendo com clareza e ninguém está vendo. Depois eu só ouço. Aí às vezes eu ouço e vejo, certo. O que os psiquiatras falam sobre isso? Aí então essa pessoa começou, para me ajudar, que é uma pessoa, com inicial maiúscula, a passar mensagens com informações. Eu já recebia na época, com informações sobre as pessoas que eu desconhecia. Então, não pode ser uma desconexão da realidade, não é? Porque se traz informações de uma realidade ampliada, olhe, tal situação aconteceu com tal pessoa ontem à noite. Eu sei como aquela pessoa que eu conheço do grupo, por exemplo, algumas coisinhas gerais, mas o que aconteceu ontem à noite, que houve uma discussão com aquela pessoa, ou que ela teve uma crise de dúvida sobre um assunto, que ela nunca falou que teve crise de dúvida, então ela procurava um assunto que eu soubesse que não poderia deduzir. Aí falava. Amigos, olha, uma das coisas que mais me chocou na época foi ela escolher, tá bom, tá pouco, então diga que eu dei os parabéns pela data íntima secreta que ela tem hoje, o aniversário de um relacionamento extraconjugal que uma moça casada do grupo tinha. Olhem só, gente. Aí a moça telefonou apavorada, Benjamin, nem minha mãe sabe disso. Mas Eugênia sabe. Eugênia existe. Mas o que aconteceu comigo, amigos? Vocês acham que isso aplacou minha dúvida? Não.
Porque eu estudo o fenômeno paranormal desde a adolescência. Existe um fenômeno chamado telepatia. E telepatia inconsciente. Ah, certo, meu inconsciente criou essa pessoa que eu vejo, essa senhora, né? Muito maternal, certo, para compensar isso, aquilo da minha infância. E também ela fala coisas que o pessoal que estuda a percepção extrasensorial diz que isso é captável de cérebro a cérebro, certo. 4 anos de dúvidas, dando evidências, até que eu cheguei à conclusão, por vários meios, que não há como ser telepatia. Há muita informação que não estava nem no cérebro das pessoas, elas tiveram que pesquisar. Por exemplo, do que eu vi por mim e do que eu li de outros médiuns. Mas por um tempo, 4 anos, eu disse isso em público. E um rapaz se bateu, que eu terminei o programa ao vivo, na época a gente fazia o programa ao vivo, já está com 25 anos de existência, né? Já é o mais antigo da televisão brasileira na área, por nenhum mérito nosso. Quando eu falo, nossa, como pode estar um quarto século no ar? Interferência do céu, não é? Eu sei que tem qualidade, mas tem muita coisa de qualidade que não é valorizada. Então, um sujeito se encontrou comigo na rua e disse: por que você falou aquilo? Você é louco, você não pode levantar dúvidas sobre a fé, você tem que estimular a fé nas pessoas. Eu disse: desculpe, eu acho que isso é um testemunho autêntico. Quando tinha saído da crise, eu falei, está tudo resolvido. E eu não disse, essa parte da telepatia é um detalhe, viu, amigos? É um detalhe, que isso todo mundo conhece. Leitura fria e bobagem, que a pessoa fica vendo a pessoa para ver se as reações condizem. Tolice. As mensagens eram recebidas à distância. Tem teorias, uma autora em particular que eu não cito, que embaralhou minha cabeça quando eu li, usando conhecimentos avançados em física quântica, mas só uma autora. Então não discuti a existência de Deus, mas discuti a existência dos espíritos, eu discuti por 4 anos. Mas fiquei, ele disse, eu disse, olha, eu fiz trouxe um benefício para as pessoas, porque as pessoas têm muitas dúvidas de fé, inclusive os religiosos. Por que há tanta depravação dos meios religiosos, amigos? Se nós tivéssemos uma fé inabalável, seríamos criaturas dispostas a queimar nossos corpos em praça pública, agradecendo a Jesus pela honra de sofrer e morrer por Ele. Estamos preparados para isso? Seria uma honra mesmo? Estamos dispostos a colocar em termos mais práticos, em primeiro plano, o ideal, acima dos nossos interesses pessoais. Existe o interesse pessoal de me sentir bem. Nós todos temos isso, de nos sentir bem, de estar em paz. Isso é interesse pessoal, que é mais cômodo para mim, não é? Estamos dispostos a criar um turbilhão em nossas vidas, criar inimigos contra nós, por falar a voz da verdade. Eu falo em público, mas eu pergunto a vocês fazem isso com os seus familiares? Não, mas se eu falar, a mamãe vai ficar com raiva de mim, meu filho pode se aborrecer. Bem, eu estou falando criando ondas de inimigos. E se tiver que desencarnar dessa forma, paciência. Nós estamos dispostos a fazer isso. Precisaríamos. Porque quando a gente está com a convicção bem estabelecida, faz isso. A minha está bem estabelecida. Convicção. Não virtude, não santidade. Convicção. Eu sei a quem eu estou servindo. Ponto. E o resto, eles me protegem. Se não quiserem me proteger, estamos aí. Não é isso? Só acontece que Deus permitir. Mas eu não posso silenciar, adocicar minha fala. Eu me lembro de uma moça que nos anos 2000 disse: mas você não vai com uma diretora de uma grande TV, de uma grande rede de televisão, e uma escritora conhecida do Brasil. Você, dessa forma, você não vai conquistar novos seguidores. Elas falaram de si mesmas. Não sabem que eu estou seguindo, não a busca de mais adeptos. Não é uma multinacional de produzir, blá, 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 produzir dinheiro, né? A base da fé alheia? Não é. Não há nenhuma intenção de fazer isso. Aí fica confuso, a pessoa fica sem entender. Mas qual o propósito dele finalmente? É doido, é louco. Não só pode ser. Porque falar isso em público, ele sabe que ele está criando problemas para si. Pois é sim. Desde que comecei a falar sobre esses assuntos aos 23 anos diante das câmeras de TV. Porque eu estava convicto. E quando eu não estive, foi difícil, gente. Segurar o discurso, com dúvidas, o que eu fiz? Que percentual tenho de convicção da existência de Eugênia? Eu oscilava. Num dia eu achava que era 60% de chance dela existir, no outro dia 40%, ficava assim. Ah, meu Deus. Na dúvida, o compromisso.
a responsabilidade. Sugiro que façam o mesmo. Porque quando a gente segue a consciência e sustenta um compromisso, a resposta vem. E desfez meu mal-estar. E o maior presente que eu tive nesse assunto foi o que aconteceu recentemente. Aí, no caso, colocando o exemplo máximo, né, gente? Não me comparando, mas por isso mesmo. Por ser uma pessoa muito superior a mim, que alívio para o meu coração. Madre Teresa de Calcutá passou décadas duvidando da existência de Deus. Eu só duvidei da existência dos espíritos, não de Deus. De Deus. E com aquela atividade, década sobre década, eu passei só 4 anos assim. Década sobre década. Com aquele trabalho acordar às 4 da manhã, rezando de joelhos e servindo aos pobres das ruas de Bombaim o dia inteiro. Um exemplo de cristandade, de cristianismo autêntico, como talvez o século XX não tenha visto outro. Só comparo com Chico Xavier. Realmente. Talvez Irmã Dulce, talvez. Mas botaria Madre Teresa de Calcutá no exterior e no Brasil Chico Xavier. Mas o Chico Xavier foi para o mundo também. Então, amigos e amigas, dúvida não é sou inteligente, por isso não acredito. Não, se eu sou inteligente, por isso tenho dúvidas. Questiono. E se eu questiono, o que é que eu faço? Eu vou procurando respostas mais profundas, mais amplas, mais complexas. Vou buscando outros lastros para chegar à conclusão de que não pode ser de outro modo. Eugênia é uma pessoa. Eugênia é uma pessoa. Os espíritos existem. São pessoas sem corpos. E podemos pesquisar. Quem não é médium, eu tive que passar por isso, porque eu estava sendo muito pressionado como figura pública na televisão. Amigas e amigos, eu não vou ter como descrever o grau, é impossível colocar em palavras, o grau de dificuldade, dos primeiros anos principalmente, para manter um trabalho público que só me queimava e me trazia problemas, enquanto as pessoas achavam que ainda estava ganhando alguma coisa com aquilo. A gente pode ter prestígio aparecendo na TV de outras formas, agradáveis, trazendo poder político ou dinheiro, o que for. Eu estava só contrariando todo mundo, mesmo quando estava no meio espírita, apresentando teses controversas o tempo inteiro, na maior cara dura. Em alguns momentos eu disse, não sou corajoso, sou temerário. Então, amigas e amigos, por que eu estou falando sobre isso, destacando isso? Porque isso é uma prova de que eu tenho convicção. Não de uma virtude especial. É verdade, gente. Meu comportamento é uma prova de que eu estou completamente convencido, com 30 anos de estudo na área, com essa forma dura de ver a realidade que eu tenho, que apresento aqui publicamente, e termos mais perspicácia para perceber as más intenções das pessoas. A pessoa com a voz adocicada por fora, pensando outra coisa por dentro, etc, etc, etc. Todas as hipnoses culturais, todas as hipocrisias religiosas e todos os meios de poder. Mas acreditar no bem e se comprometer com o bem mesmo assim. E eu considero, houve uma polêmica na Igreja Católica, se o confessor publicava ou não o que ela disse durante décadas sucessivas, de dúvida da existência de Deus. Eu achei que foi um grande acerto. Se temos dúvidas, é para ter. Aí vamos o que fazer? Pesquisar outros autores. Vamos ver o que os filósofos da física quântica falam, o que os especialistas de regressão de memória falam, as regiões do cérebro que são ativadas, a região, por exemplo, da memória e não da imaginação. As experiências fora do corpo mais extraordinárias, que são as experiências de quase morte. Pessoas que eram ateias, que eram céticas, não acreditavam em nada, saem do corpo e voltam com a convicção completa, viram os próprios corpos, presenciaram eventos em outros lugares que foram confirmados. O que eu fiz na base da crise foi não só estudar a minha mediunidade, mas estudar os outros autores. Não ficar lendo à toa ateu. Não já leu? Leia o outro lado. Tem muita gente instruída, ilustre, inteligente, profunda, erudita, que defende a outra tese. Vamos ver os dois lados. Geralmente ateus ficam lendo então, e ateus do bem. Acabei de falar que são pessoas normalmente muito humanitárias. Porque como não tem a pretensão de verdade absoluta, tem que se fiar no humanismo, no bom senso, no respeito ao próximo. O que os religiosos deveriam fazer 100 vezes melhor se tivessem convicção autêntica. Temos, precisaríamos ter. E a convicção autêntica tem que se manifestar também de forma autêntica. E não sermos adocicados e mansos o tempo todo, de acordo com o perfil de cada um.
alguém pode fazer com a classe de Chico Xavier. Sabe o que acontece? Muita gente quer imitar a forma classuda de alguém, aí fica uma fraude. Nós temos que ser nós mesmos. Como eu sou quando eu estou aborrecido, como pai ou como mãe, como um adolescente dizendo uma asneira contra si próprio? Como eu me comporto? Qual é a minha firmeza? Mas em público eu sou amável e doce. Mas com as pessoas que confiam em mim, eu quero apenas impressionar bem para continuar com fidelizar os clientes. Não fale assim que as pessoas deixam de frequentar a sua palestra. Vão mudar de canal. Vão. Não vão ser seguidores aqui. Sim. É um filtro, amigos. É um filtro porque nós estamos... E significa que sejam indecentes? Ou não sejam pessoas que tenham boa índole? Não. Pode ter pessoas decentes, sim, e há pessoas de boa índole e do bem que querem acertar, mas não estão preparadas em termos de maturidade psicológica para um discurso mais provocador da verdadeira lucidez. Aí então, quem precisa de um discurso mais leve, tem aos montes, gente. Religiosos para falar com voz mansa e dizer, irmã, vamos perdoar. Vamos perdoar mesmo. Significa não desejar mal nenhuma pessoa e não ficar casado fomentando ódio, desejando que o outro morra do lado. Vamos perdoar mesmo. Significa fazer o bem para uma pessoa que quer nos fazer mal, ainda que à distância. Não se abraçar aos inimigos, porque Jesus não dirigiu uma palavra aos crucificadores. E aos acusadores dele, as autoridades religiosas, tem um momento em que a autoridade máxima diz, por Deus no céu, diga se você é o Cristo. E é aquela resposta que eu acabei de lembrar. Ele disse, sim, sou. Mas o mais, calado, a ponto de os soldados bofetear. Não dirigiu a palavra aos crucificadores, mas falou com Pôncio Pilatos. E aí Pôncio Pilatos pergunta, o que é a verdade? Aí vai lá perguntar filosoficamente, você é um homem bom, o que é isso? Me ajude a ajudar você. O político, o representante do Império Invasor, estava muito mais decente do que os religiosos. Como as aparências enganam. Como vamos chegar do outro lado e perceber que alguém que a gente via como corrupto ou indecente pode estar 100 vezes à frente da gente. E cada um vai ser cobrado pelo grau de consciência e informação que tenha e pela circunstância que viva.